Sim, temos uma CPMI totalmente controlada pelo governo, e isso ficou muito claro na apresentação do plano de trabalho que a Elisiane Gama, a relatoria, né, apresentou hoje. O plano foi aprovado por 18 a 12, mas eu trago destaques importantes de participantes da CPMI para você entender o quanto esse plano de trabalho já está aparelhado. Também trago a notícia de que o André Fernandes conseguiu a sua vitória, ele permanecerá na CPMI, que o PT fez lá uma menção, né, fez uma questão de ordem que queria retirar o André Fernandes da comissão, e ele que tinha, né, que está sentado lá na relatoria, agora ele correu o risco de nem participar. Bom, isso não aconteceu, ele vai permanecer, e tudo indica que nós teremos muitos problemas e teremos que contar com a destreza dos deputados lá imbuídos nesse trabalho. A gente traz também a notícia de que Lira está livre da justiça, pelo menos no que tange ao processo que tomou corpo, né, embasado na delação premiada do Alberto Youssef. Gente, tem algumas coisas que a gente precisa chamar atenção a respeito disso. O Lula também recusou a participação na Marcha para Jesus. A mim não causa nenhuma surpresa. A surpresa foi o representante que ele mandou, que foi a Benedita da Silva, aquela, né, que sugeriu o derramamento de sangue para a redenção da luta de classes aqui no Brasil. A gente tem imagens, segura aí para mim. E o Fachin, fechando com chave de ouro, né, fechando a tampa do caixão da Polícia Militar no Rio de Janeiro. A decisão de Fachin, hoje emitida, obriga a Polícia do Rio de Janeiro a instalar câmeras em seus uniformes. Isso não tem como dar certo. Vou pedir a você o like logo agora no início do vídeo, o compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap Zap. Se você é novo por aqui, ajuda a gente. Se inscreva e ative o sininho. Talvez vocês tenham algum problema de travamento, porque hoje a nossa internet aqui está bem ruim, mas eu conto com a sua compreensão, tá? Vamos começar as notícias falando a respeito de Lira, que por enquanto parece que está livre, leve e solto. Eu destaquei aqui uma fala importante do advogado dele, tá? Ele disse o seguinte, ó, o Pier Paolo Cruz Bottini, responsável pela defesa de Lira, sobre o arquivamento, né, da quarta denúncia contra o político, ele falou o seguinte: a fragilidade das delações de Alberto Youssef e os riscos de fundamentar acusações apenas nas declarações de colaboradores, sem outras provas que corroborem narrativas. Arquivada a quarta denúncia contra Arthur Lira, com base nos depoimentos do Alberto Youssef, com a decisão de hoje, a primeira turma do STF arquiva a quarta denúncia oriunda das delações no âmbito da Lava Jato. Após rechaçar as denúncias nos inquéritos, aí ele dá um número de 3 inquéritos, a corte reconheceu que a acusação fundada apenas na delação ou em fofocas, entre aspas, sobre fatos dos quais nem mesmo o delator participou, sem outras provas, não é suficiente para embasar o início da ação penal, disse a defesa. Ocorre que eu tenho que chamar a atenção de vocês para o seguinte: geralmente, quando uma delação premiada é aceita, além de contar, o delator apresenta provas substanciais, ou pelo menos pistas substanciais, de que aquilo que ele está falando é verdade. E aí cabe à polícia, no caso a Polícia Federal, a investigação para chegar às provas. Então, assim, não é bem também o que o advogado de Lira está falando, tá? Mas, mais interessante, eu trouxe aqui um destaque para o post dele, que disse: eu recebi com serenidade a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal de arquivar a investigação contra mim. Tenho a consciência tranquila de que os 24 anos de atividade política jamais cometi qualquer tipo de transgressão. Disse ele que fez justiça. Já o Ed Raposo, nosso querido amigo, tem um parecer, um olhar diferente. Olha só o que ele falou. O STF rejeitou a denúncia contra Lira. Das duas, uma: ou a contrapartida é segurar todos os pedidos de impeachment que vêm sendo protocolados na Câmara, ou zeraram o poder de barganha do ladrão e o ladrão vai cair. Eu estou torcendo também, Ed, para a segunda opção. Vamos passar para a CPMI, que realmente, gente, está um descaso. Eu vou dar destaque aqui à fala do Ramagem, que é bem técnica, tá? E ele pontua o que está faltando no plano de trabalho da senhora Elisiane Gama, relatora. Vamos acompanhar.
Eu discordo completamente das falas do anterior parlamentar. O plano de trabalho está incompleto e ainda apresenta um viés parcial e direcionado. Está mais não para um roteiro de investigações, mas para mérito de investigação já apresentado. Há irregularidades, eu digo até inconstitucionalidades no plano de trabalho que precisam ser sanadas, não apenas verbalmente, mas expressamente para a apresentação. O artigo 58, parágrafo 3º da Constituição da República, que versa sobre as comissões parlamentares de inquérito, diz expressamente que elas tratam de fato determinado. E tem como base o fato determinado exatamente o requerimento de abertura da CPI ou CPMI, que, infelizmente, com todo respeito, a senadora Elisiane não assinou e talvez tenha total desconhecimento. O que nós queremos aqui é que foi omitido a busca e a investigação das omissões quanto aos atos de quem tinha o dever de agir e não agiu. Está expresso no requerimento de abertura. Outra questão que está expressa no requerimento de abertura são as questões das mais de 1.000 prisões e se há notícia de irregularidades e até grandes injustiças. Que elas estejam, então, no plano de trabalho para ser... Então, pessoal, só interrompendo um minutinho, parece que a Elisiane Gama disse que não vai investigar nada disso de prisão ilegal, não. Que no que tange a direitos humanos vai ver se os prisioneiros foram bem tratados, receberam comida, receberam todo o apoio. Agora, se a prisão foi ilegal ou não, não será investigado. Ou seja, todo o escopo dessa CPMI em busca de justiça parece que está sendo desmontado. Vamos acompanhar mais o Ramage aqui. Apurados aqui. Há no plano de trabalho a questão dos financiamentos, não está no requerimento, mas é evidente que há conexão e tem que ser apurado, assim como a identificação de todos os vândalos que depredaram, causaram dano ao patrimônio. Mas diligências em rodovias federais, atuação da PRF no âmbito das eleições, não há qualquer possibilidade de construção de conexão com essa CPMI. Então, vocês viram o que eles estão tentando? Eles estão tentando pegar aquela história da PRF fazendo as batidas nas rodovias federais, inclusive fizeram a apreensão de muito material, muito dinheiro, que ensejava a compra de voto, né? Que ensejou também a justificativa da prisão do... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele. Deu branco aqui. Bom, e aí o que acontece? Eles estão querendo colocar esse aspecto dentro da CPMI. Pasmem com esse absurdo. Vamos seguir aqui, já lembro o nome dele já. Então, essas são as questões que devem ser emendadas no plano de trabalho para um prosseguimento. Outra questão que foi descartada, as subrelatorias. Ora, se o Supremo Tribunal Federal, que o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos do fim do mundo, inquéritos intermináveis, inquéritos que quebram o sistema acusatório, a legalidade, a ampla defesa, o devido processo legal, e acumulam vários temas, na questão do 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes dividiu o tema em 7 inquéritos diferentes. Por que essa CPMI vai concentrar todos esses temas distintos e amplos em uma relatoria apenas? Isso, no mínimo, é contraproducente e gera ineficiência de todos os trabalhos. Outra questão são os anexos, que são requerimentos. Não há possibilidade de aprovação desses anexos junto ao plano de trabalho, porque são requerimentos. Estaria aqui autorizando a burlar uma pauta que está sendo colocada para amanhã, e não é a pauta de hoje. Outra questão é de não se pedir e requerer os inquéritos ou os procedimentos que estejam sob sigilo de justiça. Deixa eu dar um contexto aqui para vocês entenderem. Ele vai fazer referência agora a uma atitude do presidente da CPMI que disse que antes de saber se ele vai atender ou não aos requerimentos, convocações, convites e tal, que o presidente já bateu um papinho com Alexandre de Moraes para saber se esses convocados ou esses convidados possuem algum inquérito em sigilo no STF. E aí, neste caso, o presidente da CPMI não ia
fazer a convocação. Por quê? Porque tem inquérito em sigilo. Putz, grilo. Olha só o que o Hamas vai falar. Nós temos poder como CPI, CPMI para essa atividade sigilosa. Há até previsão de sala secreta, recebimento e manuseio de documentos sigilosos. Portanto, se desfazer dessas investigações seria contraproducente novamente, poderia se fazer retrabalho e não usar como verificar o escorreito trabalho do judiciário. Essas são as questões. Muito obrigado. Então, assim, a gente tem, sim, uma CPMI completamente controlada pelo governo. Isso não é nada bom e chega a dar uma tristeza. Mas eu vou contar com toda a expertise dos nossos deputados lá. Deixa eu mostrar para vocês que Lula recusou o honroso, entre aspas, convite para a Marcha para Jesus, e ele mandou algumas palavras ali para o apóstolo Estevão Hernandes, né? E ele diz, né, que sempre admirei e respeitei a Marcha para Jesus, que considero uma das mais extraordinárias expressões de fé do nosso povo. E ele mandou a Benedita da Silva. Benedita da Silva, para quem não lembra, essa senhora aqui, tá? E ele não pode esperar grandes elaborações, grandes formulações. Quem sabe faz a hora e faz a luta. A gente sabe disso. E a minha Bíblia está escrito que sem derramamento de sangue não haverá redenção. Então, ela fala a respeito de redenção, tá? Ela fala a respeito de redenção para a luta de classes através de derramamento de sangue. É o fim do mundo, gente. É o fim do mundo. Para encerrar aqui nosso batidão de notícias, Fachin mantém decisão para a instalação de câmeras nas fardas dos policiais do Rio de Janeiro. Realmente, Edson Fachin tinha que dar uma voltinha, por exemplo, numa incursão, numa comunidade onde certas facções criminosas atuam e dominam, para ele ter noção do que é combater esse tipo de coisa naquele território. Olha, não tem a menor possibilidade disso estar certo, realmente não tem. Eu vou ficando por aqui, pedindo a vocês aí o like, o compartilhamento, vai nas redes sociais, nos grupos de Telegram e Zap Zap, e se você gosta do meu trabalho, saiba que você pode financiar a minha estada aqui, todos os dias trazendo informes por 4 vezes ao dia, tá? Então, você pode fazer isso por esse Pix, na descrição tem 2 contas bancárias de uma conta no PayPal, e eu conto com a sua ajuda, porque aqui não tem mala de dinheiro de Gedel, não tem delação premiada de Alberto Chefe, não tem dinheiro de ONG de Jorge Soros, então a gente conta com você mesmo, e cada dia mais a gente precisa, cada vez mais, da sua participação. Qualquer valor é muito bem-vindo, e eu tenho pedido, sim, após cada vídeo. Por quê? Porque às vezes você quer ajudar, e no frigir da emoção das notícias, você acaba esquecendo, então eu estou aqui para lembrar vocês. A gente precisa da sua ajuda. Apoie a gente. Então, a gente volta às 21h30 com outros destaques importantíssimos. Foi a do Eduardo Bolsonaro, como foi a do próprio André Fernandes, o Nicolas Ferreira, todos eles que votaram contra o plano de trabalho dessa CPMI, colocaram as suas justificativas, e eu acho que a gente tem que fazer menção. Vejo vocês nos comentários para saber o que vocês acham que aconteceu, essa liberação de Lira pelo STF. Conta aí para mim. A gente se vê.